A paz do Senhor, amados. Eu quero ler um texto aqui na segunda carta aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo chama atenção em certas questões. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é de maravilhas, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muitos, pois os seus ministros, que se transfigurem em ministro da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me julgue ser insensato, ou então receber-me como insensato, para que também me glorie num pouco. Amém? Nós lemos esse texto aqui, irmãos, que nós estamos vendo as coisas acontecer nesse mundo que nós estamos vivendo, e onde tem muitos homens usando a palavra de Deus para seus benefícios, e sobe nos púlpitos, exalta as pessoas, falando que Deus vai fazer aquilo, que Deus vai fazer aquilo outro na vida dele, até mesmo para cantores gospel, para os pregadores, missionários, para os pastores de igreja, mentindo em cima de público, que Deus está falando que vai fazer isso, prosperar, aquilo outro. E nós temos visto aí que muitas coisas têm acontecido nesses últimos 5 anos. As mentiras que têm acontecido em cima dos púlpitos das igrejas, que fulano vai fazer isso, Deus vai fazer isso, aquilo outro. Profecias mentirosas e que não é de Deus. Aí você vê que um pouco a pessoa morre, um pouco a pessoa perde tudo que tem. Por quê? Porque é uma profecia mentirosa, uma profecia que não vem da parte de Deus. Então esses pregadores, esses cantores vêm nas igrejas cantar e traz profecia para os pastores, para os irmãos que são empresários, que vai acontecer isso, aquilo outro, a fim de ganhar dinheiro. E isso tem acontecido no mundo geral. E quando alguém levanta com uma profecia verdadeira, falando que se a pessoa não vigiar, vai acontecer aquilo outro, a pessoa vem a público e chega a desmentir, igual o caso dessa deputada aí, Floridelis aí, que aquela irmã profetizou que ia desmoronar tudo, e ela foi lá e chamou a irmã de cão, que esse tipo de pessoas não você viu aí o que aconteceu agora, né? Isso é uma profecia verdadeira. Desculpa aí que a mão ficou na frente, que o celular caiu aqui. Uma profecia verdadeira que aconteceu. E aí tem aquele pastor também, Luiz Miliano, né? Que profetizou na vida desse pastor antes aí, que ele não ia ficar dentro com as paredes, que ele ia viajar no mundo inteiro, ia fazer aquilo outro, aí o cara morreu. Vacilado, morreu. Se isso fosse uma verdade, jamais aconteceria esse tipo de coisa. Porque isso não é de Deus, irmãos. Então muitas pessoas estão sendo influenciadas por profecias que não são verdadeiras. O apóstolo Paulo fala para nós que nós temos que discernir o que é de Deus. Às vezes não julgar o profeta que está fazendo, mas julgar a profecia, se ela está de acordo com a palavra de Deus. Se ela encaixa dentro da palavra de Deus. O que você está vivendo naquele momento está encaixando dentro da palavra de Deus. O que está vivendo à sua volta, ao seu redor, está encaixando com a profecia que está sendo falada. O apóstolo Paulo nos alerta sobre isso e nos ensina sobre isso. O apóstolo Pedro também fala sobre isso. A Bíblia, de modo geral, fala sobre isso. E muitas pessoas têm se levado por esse, deixado de se levar por isso, se agarrando em coisas que não são verdadeiras. Coisas, porque quando Deus fala, acontece. Talvez pode demorar uns dias, anos, mas acontece. Nós somos testemunha viva disso, de coisas que Deus falou com a gente e aconteceu, que foram verdades, seja por bem, seja por mal, mas aconteceu. Então nós temos que estar atentos a essas coisas, porque estamos pregando um evangelho imitador. E no texto que nós lemos aqui, que a Bíblia diz que tem muitos obreiros fraudulentos,
apóstolos fraudulentos, se tornando apóstolos, se tornando pastores, me fala que você tem que fazer isso, aquilo, outro, para que Deus possa te abençoar. Uma coisa que eu quero dizer é claro, você ser dizimista e ofertante, isso é bíblico. Claro que você tem que ser. E para mim, do meu ponto de vista, obreiros que têm o seu emprego e seu salário não são dizimistas e não contribuem a Deus, para mim ele não deve nem subir no púlpito para pregar. Ele não tem que ter cargo de nada na igreja para mim, porque são obreiros roubadores fraudulentos. Então nós temos que entender o contexto da palavra. Mas tem muitos que usam disso aí também para se beneficiar a si próprio, para encher o seu ego. Então temos que estar atentos e discernir as coisas de Deus. E está acontecendo muita coisa no nosso país, que essa profecia daqui, aí não estou dizendo que Deus não usa, eu sei que Deus usa, Deus é poderoso, mas acontece um fato, aí Deus dá uma visão para o irmão ele vai lá e coloca, posta lá na internet, um pouquinho tem um monte fazendo a mesma coisa. Presta atenção, tem um monte fazendo a mesma coisa. Então, será que isso é verdade? Não estou dizendo a primeira pessoa que colocou isso, que não está dizendo a verdade. Mas tem muito oportunista que estão pegando essa situação e embarcando no barco e enganando as pessoas. Então, o que nos alerta é a palavra de Deus. Isso aqui, ó. Se você tem o conhecimento da palavra de Deus, Jesus disse: examinar a Escritura, que nela terás a vida eterna. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Entendeu? É através da palavra de Deus. Então tem muitos aí que se diz apóstolo, não estou julgando ninguém, mas que a gente tem vendo que as coisas não são verdade. Usando de empecilhos, usando de coisas artificiais, que você tem que pegar a rosa não sei do que lá, você tem que mergulhar na água não sei do que lá, você tem que passar em cima do sal, você tem que fazer isso, aquilo, outro. Irmão, Jesus, quando ele curou as pessoas no seu ministério, e os apóstolos, quando curou, e os profetas lá do Velho Testamento, não usou esse tipo de coisa não, irmãos. Não usou esse tipo. A Bíblia não tem parâmetro nenhum para isso. Aí você fala, mas tem aquela questão lá do lenço de Paulo, aquilo lá foi uma coisa à parte. Hoje não tem mais isso. Hoje o que te cura, que nos cura é o sangue de Cristo. É você obedecer a palavra de Deus, é o que vai te curar, é o que vai te salvar, é o que vai te alertar. Então, as pessoas estão usando de má fé para fazer o seu próprio ego. E a Bíblia diz que acontece esse milagre. Nós lemos no texto aí, se não prestar atenção, se transforma em ministro de luz, mas na verdadeiramente são obreiros fraudulentos, a própria eficácia de Satanás, e faz até fogo cair do céu e os milagres acontecem. Então o diabo também tem poder. Agora o irmão pode perguntar, irmão, não acredito, só que Jesus, Deus, quando ele fala que vai curar uma pessoa, ele cura ali no momento ali. A pessoa não precisa ir atrás de médico mais. Não tem esse negócio de cura instantânea, isso não existe. Jesus cura no momento ali. Se Deus falou que vai te curar, ele te cura na hora ali. Jesus nunca curou ninguém para depois. Jesus nunca curou ninguém depois. Vai lá em tal lugar que você vai ser curado. Não. É na hora ali, irmãos. Esse é o milagre. Por isso que já fala milagre. É na hora. O impossível acontece no momento exato, na hora. E muitos têm fazido isso para arrecadar dinheiro. Aí estão aí os seus carros de luxo, os seus aviões. Não estou julgando, mas é a realidade. Então vamos ficar atentos nessas coisas aí. E Jesus disse que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E viria muitos falsos profetas. Cristo está aqui e está ali. Ele disse, não deis ouvido, porque não é parte minha. Seu nome eu expulsei demônios, seu nome eu profetizei, teu nome eu fiz isso, aquilo outro. Apartai-vos de mim, maldito, que eu nunca os vou conhecer. Tá vendo aí como é que faz o milagre, acontece? Deus dá os dons aos homens, Deus dá os dons de cura, Deus dá os dons, mas vamos ver qual é a realidade dessas coisas aí. O que é verdade e o que não é verdade. O que é de Deus e o que não é de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em Cristo Jesus.
Vamos ficar atentos a essas coisas aí. Amém.